Olá a todas e todos, tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos a mais uma videoaula destinada à disciplina de Teoria da Norma e do Ordenamento Jurídico. Nós, nessa videoaula e na próxima videoaula, nos encaminharemos para o final do módulo 1 da nossa disciplina. Lembrando a todas e todos que nós estamos discutindo nesse momento, nesse momento inicial do nosso conteúdo programático, nós estamos discutindo a construção histórica do direito, da compreensão de direito, bem como vai se estruturando a ciência jurídica. Vimos na Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, e nessa videoaula o nosso objetivo é tentar compreender um panorama geral do pensamento jurídico da atualidade. Falaremos um pouquinho, do direito positivo, como já discutimos, do justnaturalismo, e eu vou tentar apresentar para vocês também outras perspectivas que marcam, o perfil da ciência do direito, repito, na atualidade. E aqui, só para relembrar rapidamente duas definições que eu acabei de mencionar, mas que é importante que nós tenhamos uma definição precisa para que possamos compreender adequadamente todo o conteúdo que eu gostaria de passar para vocês nessa videoaula e na próxima. Eu gostaria de retomar com vocês a ideia de juspositivismo e justnaturalismo, Percebam que quando nós utilizamos esses dois conceitos, ou justnaturalismo, ou teoria do direito natural, ou juspositivismo, ou teoria do direito positivo, e aqui só um parênteses, tá, gente? Esse juspositivismo ou justnaturalismo, esse termo jus é um termo latino, J-U-S, é um termo latino que é utilizado para se referir a direito. Então, seriam aí a mesma coisa, juspositivismo, por exemplo, e direito positivo, ou teoria do direito positivo. Seriam aí sinônimos. Pois bem, então, voltando ao raciocínio, o que é importante para a gente, no início dessa videoaula, é relembrar os conceitos de juspositivismo e justnaturalismo. O justnaturalismo está ligado a uma busca por encontrar uma fonte, uma origem do direito extranormativa, ou seja, que não se resume à própria norma jurídica. Então, nós tivemos, por exemplo, na Antiguidade, a busca de tentar encontrar a origem ou a fonte do direito na natureza ou num ideal de justiça. Depois nós temos, na Idade Média, que vai construir um justnaturalismo teológico, no sentido de tentar encontrar o fundamento, a origem, a justificação do direito numa autoridade transcendental, numa autoridade divina. Depois vemos na modernidade o justnaturalismo racionalista, que vai defender a excelência da razão, a pureza da razão, e que a partir dessa razão seria possível derivar, ou desdobrar normas jurídicas. Então, percebam que na perspectiva do direito natural, a ênfase da origem do direito, do fundamento do direito, da articulação do direito, está vinculada a um elemento extranormativo. Com as evoluções burguesas do século XVIII, ascensão da contemporaneidade, nós saímos de uma perspectiva justnaturalista do direito e entramos numa perspectiva juspositivista do direito. E aqui, dois elementos são importantes ser mencionados. Primeiro, a ideia de que acredita-se que o fundamento do direito está na norma positivada, ou seja, aquilo que é direito ou a norma que deve ser considerada uma norma jurídica é aquela que passou pelos procedimentos previamente estabelecidos para se tornar uma norma jurídica, procedimentos do próprio direito. Então, você não tem um fundamento externo numa razão, na natureza, em Deus ou qualquer coisa que o valha, mas sim na própria estrutura jurídica. E um segundo aspecto do juspositivismo está ligado na relação direito-estado, Então, acaba que o direito torna-se, enquanto tal, à medida que o Estado determina aquela norma como uma norma jurídica. Ou tentando dizer de uma outra maneira, a perspectiva positivista do direito
é aquela perspectiva que vai dizer que é direito aquilo que o Estado coloca como tal, aquilo que o Estado coloca como direito. Então, assim, pensando numa perspectiva histórica do direito e da ciência do direito, podemos dizer que nós temos essas duas grandes perspectivas que se formaram no mundo ocidental. De um lado, a perspectiva do justnaturalismo e do outro, predominante na contemporaneidade, que é a perspectiva do positivismo. O Alisson Mascaro do Nascimento, que é o autor que nós estamos nos embasando para poder fazer essa videoaula, e aqui eu já faço a menção à obra, né? O livro Introdução ao Estudo de Direito, o capítulo 5, que é o capítulo intitulado O Pensamento Jurídico Contemporâneo. E aí, o que ele vai dizer? Que hoje nós teríamos três grandes perspectivas, né? Hoje, contemporaneidade, do século XIX até a atualidade, foram se estruturando três grandes escolas ou três grandes perspectivas acerca do fenômeno jurídico. Nós temos a perspectiva do positivismo, que a gente vai dar uma aprofundada nesse início dessa primeira videoaula. Nós temos a perspectiva não positivista e temos a perspectiva crítica do direito. São essas três perspectivas que nós trabalharemos nessa videoaula e nas próximas videoaulas também. E já entrando, né, no conteúdo da videoaula de hoje, nós passamos então à abordagem dessa primeira perspectiva que eu mencionei, que eu reproduzo, né, a partir do pensamento do Alisson Mascaro Nascimento, que está ligado à perspectiva do positivismo. E no livro, o Alisson Mascaro ele vai dividir essa perspectiva do positivismo em três subperspectivas, digamos assim. A perspectiva do positivismo eclético, a perspectiva do positivismo estrito e a perspectiva do positivismo ético. Repetindo, né? Na contemporaneidade, a partir do século XIX até os dias atuais, a perspectiva positivista do direito é a perspectiva que pode ser subdividida em três ramos: positivismo eclético, positivismo estrito e positivismo ético. Eu explicarei cada uma das três pormenorizadamente. E antes de passar para cada uma das três perspectivas, o que eu posso dizer é que a perspectiva positivista do direito é a perspectiva predominante até a atualidade. Se desdobrando nessas três subperspectivas, a perspectiva positivista é a predominante, né? Dentro da academia, na prática jurídica, de quem ocupa aí cargos públicos importantes, como Ministério Público, magistratura, etc., essa é a perspectiva predominante. Não quer dizer, com isso, que seja a melhor perspectiva, até porque quem tem assistido aí as videoaulas anteriores sabe que muitas críticas podem ser feitas a esse positivismo. Mas ainda assim, até porque existe um alinhamento muito grande, né, entre positivismo e sociedade capitalista, acaba se tornando, portanto, a perspectiva principal, né, e a mais difundida dentro do campo jurídico. Passando, então, para as três subperspectivas, nós começamos com o positivismo eclético. Aqui, gente, eu gostaria de chamar a atenção para o termo eclético. O que significa o ecletismo? Né? O eclético aí está muito ligado no sentido de híbrido, no sentido de uma perspectiva que é hegemonicamente de um tipo, no caso, positivista. Porém, por ser uma perspectiva, no caso aqui, de uma perspectiva de transição, é uma perspectiva que ainda tem influências de uma outra corrente teórica. E que corrente teórica é essa? A perspectiva do justnaturalismo. Então, quando nós falamos em um positivismo eclético, nós estamos falando de uma perspectiva positivista que eu poderia dizer não é positivista com J maiúsculo. É uma perspectiva de transição, é uma perspectiva que está caminhando para o positivismo, mas ainda sofre influências de outras perspectivas teóricas.
dizendo qual perspectiva teórica é essa, repito, o justnaturalismo. Tentando, então, entrar nessa perspectiva do justpositivismo eclético, né? Para os autores, para quem defendia essa perspectiva, existia, sim, como um elemento integrante do direito, ou elemento fundamental do direito, a sua estrutura normativa, a sua estrutura formal, que é instituída, mantida, reproduzida pelo Estado. Havia, sim, uma tendência nessa primeira perspectiva do justpositivismo eclético de dar uma centralidade para a norma jurídica, para as formas jurídicas, estritamente falando. Porém, esses autores do justpositivismo eclético são autores que ainda vão identificar a origem do direito em um componente, em uma dinâmica, em um processo que é extrajurídico. Tentando deixar aí compreensível para todo mundo. Nessa perspectiva do justpositivismo eclético, nós temos, portanto, pessoas que defendem a centralidade da estrutura jurídica e de que, de fato, direito se confunde com o Estado e que, de fato, o direito tem como elemento central a norma jurídica. E aqui eu faço parênteses, né? Na perspectiva do direito natural, a norma jurídica ela não era central. O central era aquilo que dava fundamento para o direito. Então, se nós pensamos, por exemplo, o direito na Idade Média, existe norma jurídica? Existe. Porém, ela não é central na análise do direito. A centralidade na análise do direito está vinculada aí àquilo que lhe dá fundamento, aquilo que lhe justifica. No caso da Idade Média, o argumento religioso, o Deus, o sistema de crença, ali está a centralidade. E a norma jurídica seria uma mera derivação. Aqui há uma inversão de valores. Você tem a centralidade da norma, não desprezando a origem dela, mas a centralidade está ligado à norma jurídica, à estrutura formal do direito. Pois bem, um exemplo disso para que todo mundo consiga compreender. Nós podemos voltar aqui ao pensamento de Pushta, né? Que é aí a segunda geração, não sei se todo mundo se recorda, que é a segunda geração da escola histórica. Então, o que o Pushta dizia? Olha, de fato, podemos entender que a origem do direito está na história. Podemos entender que o espírito do povo, né, o Volksgeist, é aquilo que é a mola propulsora que gera o direito. Porém, contudo, entretanto, todavia, a preocupação do teórico do direito está na construção da norma jurídica em um determinado momento histórico, ou no momento histórico do presente. Então, o Pushta, da segunda geração da escola histórica, que vai dar lá, né, origem à jurisprudência dos conceitos, o Pushta, ele é um autor que sabe do Volksgeist, mas não dá o protagonismo do estudo para o Volksgeist, como era com Savigny. Não sei se todo mundo se recorda, mas com Savigny, qual que era o papel teórico do direito? Estudar a história, estudar o Volksgeist. O Pushta não, ele vai colocar ênfase no direito, dando o devido crédito, alegando que a origem do direito está no Volksgeist. Mas o papel do cientista do direito, o papel de quem trabalha com direito é pensar o direito do momento presente e as suas estruturas jurídicas, como é produzido pelo Estado, como ele é aplicado, como ele é interpretado, e por aí vai. Então, percebam que o positivismo eclético, né, ele está com um pé na perspectiva positivista, porém, não conseguiu abandonar por completo uma influência, né, um legado deixado pela perspectiva do direito natural. Percebam, repito, que a perspectiva do justpositivismo eclético é uma perspectiva de transição da perspectiva do direito natural para a perspectiva do direito positivo. Pois bem, então seria essa aí a essência da primeira perspectiva, que é a perspectiva do justpositivismo eclético. A segunda perspectiva que nós vamos trabalhar nessa videoaula é a perspectiva do justpositivismo estrito. E aí eu peço também a atenção de todo mundo que está me assistindo no próprio termo, justpositivismo estrito. O que esse termo indica, estrito?
Seria o juspositivismo na sua plenitude. Seria o juspositivismo com um J maiúsculo. É quando você já tem teóricos positivistas que conseguiram romper com o legado, com a influência do direito natural, ou das perspectivas teóricas que tinham sido construídas anteriormente ao positivismo. Portanto, definindo, né, essa perspectiva do juspositivismo estrito, o que eu posso dizer para vocês? Que é a perspectiva que acredita de fato que a origem do direito está onde? Na produção da norma jurídica. Ou dizendo de uma outra maneira, né, que o direito é aquilo que o Estado diz ser direito. E aqui nós temos um esvaziamento, pelo menos em tese, pelo menos na proposta, um esvaziamento ideológico, de sentido, de significado acerca ou por detrás da norma jurídica. É uma relação muito simples e muito prática. Vai ser considerado direito aquilo que o Estado alega ser direito. Aquilo que seguiu os rituais necessários para construir uma norma jurídica, por exemplo, um processo legislativo. Se cumpriu os requisitos colocados pelo próprio ordenamento jurídico, logo é norma jurídica, logo é direito. Não há aqui uma discussão ideológica, uma discussão social, uma discussão antropológica, filosófica sobre a origem do direito. Não. A ênfase é na própria estrutura, na dinâmica, na sistematicidade do direito. Então, esse é o positivismo estrito, é o positivismo com J maiúsculo, é quando a perspectiva positivista do direito encontra o seu ápice, ok? Então, assim, o que eu gostaria de frisar antes de dar o exemplo, né? É lembrar que nessa perspectiva estrita a gente tem uma hipervalorização da forma. Então, nessa perspectiva, não há nenhuma discussão material sobre o fundamento da norma jurídica, as razões sociológicas, antropológicas, filosóficas, não tem nada disso. Eu estou discutindo tão somente a dimensão formal da forma, da produção da norma jurídica, da aplicação da norma jurídica, tão somente. Ok, gente? E aqui nós temos um autor que eu vou mencioná-lo e explicá-lo brevemente, que é um autor muito importante na história do direito. Repito, não quer dizer que ele seja o melhor teórico, né? Ele é muito criticado. Porém, é um autor muito conhecido e que provavelmente vocês irão ouvir sobre ele em outras disciplinas do curso, não só nesse primeiro período, mas também em outros períodos. Que autor é esse? É um autor chamado Hans Kelsen. Hans, H-A-N-S, Kelsen, com K no início. E-L-S-E-N. Hans Kelsen. O Hans Kelsen, gente, ele é importantíssimo porque ele produziu uma série de obras, né, vinculadas a essa perspectiva do positivismo estrito. E uma delas se destaca, que talvez seja reconhecida aí como a principal obra do Hans Kelsen. Que obra é essa? É um livro chamado Teoria Pura do Direito. Olhem esse título, Teoria Pura do Direito. Qual que é a ideia dessa pureza aí, do pura do direito? Aqui, nessa obra, o Kelsen tem como objetivo pensar uma teoria do direito científica, fortalecer o estudo do direito como um estudo científico. Lembrando, né, que ele está pensando em ciência dentro da ideia que existia de ciência do final do século XIX e início do século XX, né? A ideia da ciência com métodos bem exatos, muito objetiva, né? Pretensamente neutra, pretensamente imparcial, né? Produzindo discursos verdadeiros. Então, esse era o panorama da ciência no século XIX e início do século XX. Eu falo pretensamente, gente, porque hoje já se faz uma teoria crítica da ciência para mostrar, por exemplo, que a ciência não está produzindo verdade. No mesmo sentido, né,
que o saber científico ele não é um saber neutro, objetivo, imparcial, universal, como se acreditava no final do século XIX e início do século XX. Então, são feitas várias críticas, em especial às ciências humanas e sociais. Essa relação de objetividade, imparcialidade é cada vez mais criticada, é cada vez mais desconstruída, né? Então, no direito, por nós sermos ainda muito positivistas, há quem ainda acredite nessa ideia de neutralidade, objetividade e imparcialidade do direito. Mas como veremos provavelmente na segunda videoaula, existem também muitas oposições a essa ideia tradicional do direito. Mas voltando ao Kelsen, o que o Kelsen vai defender? Uma ciência do direito que seja pura, né? Que trate somente daquilo que é direito e não se preocupe com outras questões filosóficas, religiosas, morais, sociais, antropológicas. Isso não é da conta da ciência do direito. A ciência do direito deve se preocupar somente com aquilo que é o direito. E, de novo, na perspectiva do positivismo estrito, o que é o direito? A norma jurídica. Pensar a norma em si e pensar a norma se relacionando com outras normas, que seria pensar, por exemplo, a perspectiva de um ordenamento jurídico, como que ela dialoga em relação a outras normas. Então, por exemplo, o Kelsen, o que ele vai falar que é um objeto de estudo do cientista do direito, na perspectiva dele? É pensar o conceito de validade. O que seria a validade na perspectiva kelsiana? Seria ver como que está enquadrada uma norma jurídica dentro de uma hierarquia de normas. Aqui eu faço um parênteses, né? Não sei se todo mundo já tem familiaridade com esse conceito de hierarquia de normas. O que eu quero dizer aqui? Quando a gente for, né, estudar a teoria do ordenamento jurídico, nós vamos perceber que a construção do direito ela se dá numa ótica piramidal, como se fosse uma pirâmide. Existe uma hierarquia. Existe também, digamos assim, uma estratificação quando a gente se refere a normas jurídicas. No caso do ordenamento jurídico brasileiro, qual que é a hierarquia? Nós temos na ponta da pirâmide a Constituição Federativa do Brasil, da República Federativa do Brasil, a Constituição de 1988, e abaixo da Constituição nós temos todas as demais normas jurídicas. Leis federais, leis estaduais, todas elas estão submetidas à Constituição. Tanto que a nossa hierarquia é uma hierarquia mais simplificada. Nós temos as normas constitucionais e as normas abaixo, que são chamadas de infraconstitucionais. Falaremos disso mais adiante, mas o que eu estou querendo trazer para poder dar exemplo na perspectiva do Kelsen é porque o que é o papel, por exemplo, do cientista do direito? Discutir a validade. O que seria uma norma válida? Seria aquela norma que cumpre os requisitos formais para adentrar no ordenamento jurídico e que respeite a hierarquia. Então, por exemplo, se eu crio um novo crime, que seria, no caso, um dispositivo infraconstitucional, e esse dispositivo ele é contrário aos aspectos colocados pela Constituição, logo essa norma seria uma norma inválida. E aqui eu estou pensando tão somente na dimensão formal. Se essa norma jurídica, essa norma penal que cria um novo crime, se está cumprindo com os parâmetros formais colocados pela Constituição. Então, quando vocês estudarem direito constitucional, vocês vão ter um momento da disciplina de direito constitucional que vocês vão estudar, por exemplo, o processo de criação da lei. Então, o processo legislativo está previsto na Constituição. E essa norma jurídica penal que eu mencionei, infraconstitucional, para adentrar no ordenamento jurídico e ser considerada uma norma válida, ela deve ter cumprido os requisitos formais previstos na Constituição. Por exemplo, ter sido aprovada na Câmara dos Deputados, depois passado no Senado e sido aprovado no Senado, depois passado para o presidente da República, para o presidente da República
dá a sua concordância, né? Dá a sua ratificada em relação a esse projeto que foi aprovado aí nas duas casas legislativas. Então percebam que aí é uma questão meramente formal. O Kelsen não discute conteúdo, até porque ele está vinculado à perspectiva do positivismo estrito. Como eu disse há pouco para vocês, nessa perspectiva que é o ápice do positivismo, a preocupação é tão somente com a forma. Não há uma preocupação com o conteúdo. Ok, gente? E aí, a gente tem outros autores, né? Que vão estar vinculados ao positivismo estrito, e até hoje há pessoas que defendem essa perspectiva teórica do positivismo estrito. Apesar de sofrer muitas críticas, em especial no período pós-guerras, né? E aí, a gente já está migrando para a terceira perspectiva do positivismo, que é a perspectiva do positivismo ético. O que essa perspectiva ela vai defender? Como eu estava fazendo uma recapitulação histórica, a gente vai ter, em especial aí no finalzinho da primeira metade do século XX e início da segunda metade do século XX, nós vamos ter o período aí de grandes guerras, né? A gente tem a Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter aí a Revolução Russa de 1917, depois a gente tem a ascensão do pensamento nazifascista na Europa, a gente tem Segunda Guerra Mundial, nós temos estados totalitários, por exemplo, na União Soviética, na China, etc. Então percebam que o século XX, né, vai ser a era das guerras, dos conflitos. E detalhe, quando nós analisamos, por exemplo, a Alemanha nazista, ela tinha um ordenamento jurídico. E aqui é um ponto importantíssimo para que possamos entender o positivismo ético. Então, os movimentos históricos, os estados totalitários em especial, que nós vamos verificar no século XX, são estados que passaram e que se organizaram dentro de uma ótica positivista. E qual que é, então, aí o problema e o eixo que vai levar a uma crítica, em especial no período pós-guerra? É que a perspectiva positivista do direito, esse positivismo estrito, que se preocupa tão somente com a forma jurídica, ele acaba dando brecha para que regimes não pautados na liberdade, para que regimes não pautados na democracia possam se instituir, possam se manter, possam se fortalecer. Então, como eu expliquei para vocês em videoaulas passadas, a lógica do positivismo surge muito no contexto de liberalismo, da burguesia que está ascendendo aos cargos do Estado, da burguesia que está ascendendo aos cargos do legislativo e que precisava da liberdade para desenvolver sua atividade econômica. Então ela queria se desamarrar com o antigo regime, ela queria criar um novo modelo social que a favorecesse. E aí a perspectiva positivista, num primeiro momento, ela era conveniente para a burguesia. Por quê? Porque é a burguesia que está ocupando o legislativo. Então, por mais que haja o argumento, né, de que o legislador defende os interesses da sociedade, etc., na prática, esse discurso ele não se verifica. Né? Se a gente pensa, por exemplo, o Brasil. Então, o Brasil, a burguesia, ela está presente. Né? Quem ocupa hoje majoritariamente os cargos legislativos na Câmara dos Deputados, no Senado, né? Quem na história do Brasil foi presidente. Então a gente percebe, por exemplo, que a figura do agronegócio, que é a nossa elite econômica, se não a principal, uma das principais, ela se arvora, né? Ela coloniza esses espaços de poder e faz com que o direito seja criado de acordo com os interesses dela. Então ela se desamarrar de um fundamento extra-normativo para o direito era importante, porque se ela dominava a produção legislativa, ela produzia a partir daquilo que ela quisesse, e ela não tinha que se fundamentar, que se justificar, que se submeter a argumentos outros que não o próprio direito, argumentos outros que não formais. Porém, foi um tiro do pé, como eu disse há pouco, né? Acabou que essa dinâmica, essa teoria justpositivista estrita, acabou dando brecha para medidas não liberais, como, por exemplo, a dos estados totalitários, que utilizaram de uma teoria liberal para ir contra o liberalismo.
Dito isso, e vinculado a isso também, né, as grandes tragédias que o ser humano causou em virtude das guerras, os genocídios, as submissões e etc, 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 a gente vai ter, portanto, um séquito de teóricos positivistas que vão criticar essa perspectiva do positivismo estrito. E aí a gente entra, portanto, nessa terceira perspectiva, que é a perspectiva do positivismo ético, assim o Alisson vai chamar. Por que o termo ética? E eu friso o ético de novo. Aqui a ideia de ética está muito relacionado a uma retomada de valores que são importantes para que haja uma convivência minimamente aceitável na sociedade. Repito, a perspectiva do positivismo ético é, diante de todos os males que foram causados ou que foram permitidos pela perspectiva do positivismo estrito, é necessário repensar, não abandonar completamente, porque afinal eles são positivistas, mas repensar um pouco essas bases extremamente formalistas. E como que eu faço isso? Trazendo para o âmbito da análise da forma do direito, da construção da norma jurídica, etc., trazer para essa análise alguns aspectos valorativos, alguns princípios que, pelo menos, se não delimitam completamente, mas que dão, pelo menos, a direção material que a norma jurídica precisa tomar. De novo, para evitar que situações absurdas e antiliberais elas possam ser instituídas novamente. E aí, o que seria, portanto, uma tentativa de fazer uma análise não somente formal dessa relação direito-estado, mas fazer também uma relação material ou uma análise material? Seria, por exemplo, trazer para a discussão jurídica normativa alguns conceitos, alguns princípios básicos, como, por exemplo, democracia, como, por exemplo, cidadania, como, por exemplo, direitos individuais, né? Liberdade, direitos sociais, direitos coletivos. Então, trazer para dentro da discussão jurídica alguns aspectos aí que balizam uma discussão material. Hoje, por exemplo, né? Hoje nós temos ainda uma perspectiva positivista predominante. Quando a gente pensa que a norma jurídica, para ela ser criada e para ser considerada válida, ela tem que estar de acordo com os preceitos colocados na Constituição. Olha aí o positivismo se manifestando. Eu não estou falando de nenhum valor de fora do direito. Religioso, racional, enfim, de natureza, nada disso. Eu estou falando que esses valores têm que ser feitos de acordo com a Constituição. É o direito criando as condições de criação do próprio direito via Estado. Agora, quando nós analisamos as constituições hoje, nesse pós-guerra, o que a gente analisa? O que a gente percebe? Que a Constituição não coloca somente parâmetros formais. Qual é o procedimento para que a norma jurídica seja criada? Não se resume aí. Agora, a gente também tem nas constituições atuais parâmetros materiais. Então, quando vocês forem estudar, por exemplo, o artigo 5º, né, que é um artigo muito famoso quando se fala em Constituição, que está ligado ali aos direitos fundamentais, né, de todo indivíduo. Ali, você tem um parâmetro material que deve balizar a construção de todas as demais normas jurídicas. Então, por exemplo, a questão da dignidade da pessoa humana. Então, eu dei um exemplo lá atrás, no início da videoaula, sobre uma questão penal, né? Criei um crime novo. Esse crime, esse novo tipo penal que vai criar um crime, ele não pode prever uma sanção que viole a dignidade da pessoa humana. Porque, percebam, existe esse valor na Constituição, dignidade da pessoa humana, que a norma jurídica que pretende ser incorporada ao ordenamento jurídico deve levar em consideração. E aí, nesse caso,
O que seria preservar a dignidade da pessoa humana? A sanção penal, ela não pode ser degradante. Ela não pode prever, por exemplo, como acontecia lá na Idade Média, na Idade Moderna, não pode prever, por exemplo, uma pena de suplício. Para quem não se recorda, a pena de suplício é aquela pena espetáculo, né? Guilhotinar a pessoa em praça pública, fazer com que a pessoa seja arrastada no meio da cidade, seja decapitada e os pedaços do corpo sejam pendurados na região onde a pessoa morava. Então, esse tipo de pena não pode, porque a Constituição abertamente, explicitamente, coloca uma vedação a isso. E aí a norma jurídica, para ser incorporada, repito, ela deve, portanto, levar em consideração esses dois elementos, tanto material quanto formal. Essa é, digamos assim, o desenvolvimento do positivismo ético. Repito mais uma vez, ele não se confunde com o direito natural, por quê? Porque esses valores, eles são construídos de forma endógena, ou seja, eles são construídos pelo próprio direito. Então, o valor de cidadania, democracia, etc., é definido pela própria Constituição. Ele não buscou nada de fora, não está vinculado a nenhum valor que transcende, né, o normativo. É construído pelo próprio campo jurídico e aplicado pelo próprio campo jurídico. É isso que faz com que a perspectiva do positivismo ético não se confunda com o direito natural e nem se confunda com o positivismo eclético, que tinha um pezinho no direito natural. Pois bem, gente, eu acredito que eu já passei aqui bastante conteúdo para uma primeira videoaula sobre pensamento jurídico contemporâneo. Espero que tenha ficado compreensível, né, esses desdobramentos do positivismo, seja o eclético, o estrito ou ético. E, caso tenha restado alguma dúvida, vocês sabem onde me encontrar, né? A gente está sempre aí disponível nas atividades de fórum, então vocês podem utilizar esse espaço para solucionar dúvidas, fazer reflexões, estarei à disposição de vocês. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e até a próxima videoaula.